Sycamore. Para que a gente usa o Sycamore? Alguém sabe para que serve o Sycamore? Vamos lá. Dizer nota. Acompanhar a vida acadêmica. Alguém mais? É exatamente isso. É o nosso sistema de dados. Então, dentro do Sycamore, para nós, RIS, para a escola, a gente tem toda a informação da vida escolar e da vida pessoal e familiar dos alunos. Então, lá a gente tem endereço, telefones de contato, e-mails, do aluno também, notas, documentação que vocês apresentam para a gente. Por isso que é sempre importante ter o e-mail atualizado, ter um telefone atualizado, porque é o nosso meio de contato. Então, é a nossa plataforma oficial de contato escola-família. Né? A gente vai ver direitinho como usar o Sycamore. E a primeira pergunta que eu sempre tenho é, mas eu não tenho a minha senha do Sycamore. Como eu faço? Como é que você faz para ter a senha do Sycamore? Simplesmente envie um e-mail para sycamore@Rio International School com o nome do aluno. É extremamente importante eu receber o nome do aluno, porque é assim que a gente faz a busca. Então, às vezes principalmente nesses últimos dias, eu recebi e-mails de vocês. Mr. Phil, eu gostaria da senha do Sycamore. Eu, quem? Né? E também, ao mesmo tempo, para a segurança dos nossos alunos. Como tem informação confidencial ali, quando vocês me enviam um e-mail, eu confiro o e-mail que está sendo enviado com o e-mail que está registrado no nosso Sycamore. Pela segurança de informação confidencial dos filhos de vocês e de vocês também, como tem informação familiar ali. Certo? Então vocês vão receber uma resposta, um e-mail, e normalmente é um e-mail padrão. E ele vem com o ID, o username e a senha de vocês. E muitos falam, mas a minha senha não é mais RIS 12345. Essa é a primeira senha, essa é a senha padrão. E depois que a gente tem a senha padrão, depois do primeiro acesso, vocês vão acessar app.sycamoreschool.com. Uma maneira também fácil é simplesmente colocar no Google Sycamore School. Já normalmente é o primeiro link ali e vocês conseguem acessar isso. Depois do primeiro acesso, e é importante o primeiro acesso ser no computador. Por quê? A gente teve algumas variações em plataformas no celular, que algumas mães, alguns pais não conseguiam alterar a senha. Então eu entrei em contato com o Sycamore e não é, o que eles me explicaram, não é uma formatação do Sycamore. É às vezes uma incompatibilidade do sistema operacional do celular. Tá? O que não é nenhum problema, simplesmente o primeiro acesso faz pelo computador. E aí a gente tem essa página, onde a gente pede a nova senha, e no celular muitos só conseguiam colocar aqui em cima, não conseguiu o segundo, pelo problema do sistema operacional. Então, acessando no computador, você consegue colocar a senha, pode ser qualquer senha, desde que tenham 8 dígitos, e aí é liberado para confirmar a senha. Ao confirmar, submit, e você daí fez o primeiro acesso. Depois do primeiro... Está indo muito rápido, gente? Tudo bem? Depois do primeiro acesso, o que a gente tem? Ele vai pedir para você aceitar os termos e compromisso do Sycamore. Então, tem algumas informações sobre o que o Sycamore fornece para vocês. Então, aqui tem todas as informações e basta clicar aqui embaixo e vocês validaram esse entendimento do termo de compromisso de vocês. E aí, simplesmente aceitar. Terceiro e último passo, prometo. Vocês clicam ali em cima dizendo, eu entendo que eu posso usar essas plataformas. Então, hoje em dia, a maioria usa essas 3. Alguns usam um pouco Mozilla, mas seriam as mais usadas. E isso está dizendo que o Sycamore ele é compatível com essas 6 plataformas, com esses 6 sistemas operacionais de internet. São todas páginas de internet e o Sycamore é compatível com isso. Tá ok? Não precisa fazer nada, simplesmente got it. Significa que vocês já entenderam. E aí,
Depois de fazer isso, ou seja, 3 passos, alterar a senha, aceitar o termo de compromisso e entender que vocês podem usar essas plataformas, finalmente, vocês estão dentro do Sycamore. Prometo que nunca mais, nunca é um pouco muito extenso, mas prometo que vocês não vão precisar fazer isso novamente, a não ser que vocês esqueçam a senha novamente, eu vou reiniciar a senha e aí tem que fazer tudo de novo. Mas depois disso já está tudo encaminhado. E aí aqui a gente tem todas as informações. Algumas informações aqui referente à família. Então é muito importante que o login de vocês, o acesso de vocês, é diferente do filho de vocês. Dos filhos de vocês. Ok? E uma coisa para saber que é diferente, muitas das vezes, mas Mr. Fee, eu estou colocando a senha, tá a senha certa, mas só aparece outra coisa. Uma coisa que eu peço para vocês verem exatamente aqui embaixo, a senha de vocês é simplesmente 3 letras, 4 números. E para por aí. Essa é a senha família. A senha de cada aluno, ou o login de cada aluno, tem as 3 mesmas letras do nome da família, a maioria das vezes, 4 números, tracinho 1, tracinho 2, tracinho 3 e assim por diante. Esse com o tracinho é dos alunos. Então, se você tem 2 filhos aqui na escola, você vai ter um que é tracinho 1 e outro que é tracinho 2. Para os mais que já tiveram filhos aqui, já se formaram, provavelmente agora o aluno é só, mas eu só tenho tracinho 2. Porque o anterior que já se formou, provavelmente era tracinho 1. Tá? Então, é assim que a gente consegue ver, primeiramente, a página do Sycamore. Aqui eu tenho informações da família, eu tenho algumas informações da escola, e o mais importante é no canto de cá. Então, a gente criou uma senha, criou um Sycamore novo, eu como família, e eu coloquei o Hulk como meu filho. Então tá lá, Hulk the French Bulldog. Então ele é meu filho no Sycamore. Então a gente vai ver, vamos ver se ele é um bom aluno ou não. Né? Em todas as plataformas, Mathletics, RassKids, ele está fazendo tudo, um ótimo aluno. Então aqui a gente tem a primeira informação. Alguns de vocês marcaram a entrevista, marcaram a reunião com os pais, e foi aqui embaixo, e a gente já vai falar disso. Mas primeiro, eu quero entrar no acesso do aluno. Então, como é que eu vejo as notas do meu filho? Como é que eu vejo informação sobre o meu filho? Basta clicar na fotinho do filho que você quer ver. No caso, quem tem mais filhos, vão aparecer 2 fotinhos ali. E essas fotos que a gente fez recentemente são elas que vão ser atualizadas ali. Eu não recebi ainda a foto da companhia, a foto digital, para a gente poder fazer a atualização. Por isso que o Hulk não tem. Por exemplo, o Matheus. O Matheus com certeza tem a foto do ano passado. Agora a gente vai trocar a foto. Então, é até legal, a gente vai vendo toda a evolução. E a foto que, pra gente, alunos, imagina a gente com vários professores, eu não lembro quem é o Matheus. A gente entra no Sycamore dele, tem a fotinho dele, a gente consegue associar um nome a um rosto. Certo? Tem algumas dificuldades. O Rian e o Noah no preschool, acho que vai ser bem difícil, a não ser que a gente olhe o tênis deles, a gente consegue ver a diferença um do outro, né? Sim, sim. Se eles entrarem no acesso do aluno. Não. A nota é lançada na página da sala. Sim e não. As notas são lançadas na plataforma da sala, mas os professores podem entrar. Se a foto não estiver lá, pode acontecer. E por isso que a gente vai atualizar todas as fotos ali. Mas 90% das vezes, sim, a foto está ali e o professor conseguiria ver, sim. Ok? Então, vamos lá. A gente clicou no nome do aluno. E a próxima página é a informação que a gente tem do aluno. Lembrem, essa visualização é diferente da visualização do aluno. Tá? Essa é a visualização que vocês, como pais, como família, têm da informação de cada filho. Ok? Então, a gente tem aqui, no primeiro
Na primeira aba aqui, a gente tem toda a informação dele, no caso do Hulk, quando ele nasceu, data de aniversário, informação de sala, se tem um e-mail, e a maioria das vezes não, todos os alunos do kindergarten para cima, eles já têm um e-mail cadastrado. O e-mail normalmente cadastrado por agora, e a gente vai ter uma mudança em fevereiro, é a letra inicial do nome, com o sobrenome e 3 dígitos. Esses 3 últimos números é o que a gente chama do número de Sycamore. Então, é o número que a gente tem de registro e os 3 últimos dígitos fazem parte do e-mail do aluno. E aí, no final, @realinternationalschool.com. Mas como eu faço para acessar esse e-mail? Esse e-mail é uma plataforma Gmail. Apesar de ser @realinternationalschool, ela é uma plataforma Gmail. Basta entrar no Gmail e aí digitar o e-mail inteiro com o @realinternationalschool e a senha, e os alunos passam a utilizar o e-mail. Mas isso é uma coisa mais para frente que a gente pode conversar direitinho e os alunos já sabem como acessar isso. Se eles não sabem, os professores estão auxiliando eles, principalmente nas turmas mais baixas. Tá ok? Então vamos lá, eu tenho toda a informação ali e o que eu vou fazer, ao invés de ir em documentos, eu vou pular para grades. E quando vocês entrarem ali, vocês vão vendo os nomes direitinho. E aqui nas notas, eu tenho todas as notas do primeiro quarter. Como a gente já mudou para o segundo quarter, eu já tenho algumas notas aqui. Vocês podem ver que o Hulk é um aluno exemplar. Ele tem 100, 100, 90, 97. A mais baixa dele, 85. Se eu fosse um aluno assim, meus pais iam ser orgulhosos de mim. O Hulk não faz música aqui. Não tem música. O Hulk, nesse horário, ele faz entrepreneur. Ele faz aula com o Mr. Lindsay, na verdade. Tá? Mas aí, e essa é uma dúvida. Por que a nota está baixa? Por que meu filho... Existem dois motivos de, por exemplo, por que a nota não está aparecendo ali. Então, aí tem dois motivos. Um, porque a nota não foi postada ainda. E daí, caso a nota não seja postada ainda, ao final eu vou deixar meu e-mail, entre em contato comigo e eu vejo por que não foi postada a nota. Aí eu entro em contato com o professor de música ou qualquer outra e a gente posta a nota. Às vezes o professor não posta a nota de imediato, por quê? Ele precisa corrigir, às vezes ele vai dar mais um período para melhorar a nota e assim ele vai ao término postar aquela nota. Então, às vezes tem alguns procedimentos, mas se já não está, vamos ver o porquê. Ah, não, o professor ainda vai terminar de postar, aí eu informo você, então vai terminar de postar. Senão a gente já põe as notas. Aí é uma coisa que a gente vai fazer... Sim. Aí são duas... Da matéria ou de todas as matérias? Então, aí é individual de cada professor. Então, e aí é uma coisa que a gente vou pedir, vamos segurar essas perguntas que mês que vem não, final do mês a Miss Lindsay vai conversar sobre notas, provavelmente eu vou estar junto e a gente vai conversar sobre ela. Então, problemas de tecnologia que a nota não aparece, me manda um e-mail, vou deixar meu contato no final, me manda um e-mail e a gente vê o porquê. Algumas coisas, principalmente aqui, lá no segundo semestre, no segundo campus, a gente tem advisory e aqui não tem nota. Ou é passou ou é reprovou. Então a gente só tem a palavrinha pass aqui ou fail nesse sentido. Sim, se ele já lançou nota. Por exemplo, todas essas daqui já foram lançadas as notas, tá? Mas você vê que nem tem todas essas matérias aqui em cima. Por quê? As notas, por exemplo, nota de Bible ainda não foi lançada. O professor ainda não lançou a nota. Ele pode ter colocado no Sycamore, mas ele não postou as notas para os alunos. Por quê? Porque pode ter alguma alteração. Então, se a gente posta, e eu fiz um teste ontem com os alunos do secundário, estava explicando para Miss Genaro como fazer
um update que a gente fez e ela postou uma nota. E a gente postou uma numeração para ficar fácil. Então eu peguei 5 alunos e botei 1, ou seja, um aluno tirou 11, o outro 22, 33, 44, 55. Em menos de 5 minutos eu tinha 3 alunos na sala. Então se a gente posta alguma coisa e o aluno vai, mas por quê? Então, às vezes o professor não posta justamente para evitar desentendimento. Mas por que minha nota está assim? Não, calma, eu ainda estou corrigindo. Foi só um primeira. E por quê? O professor, ao invés dele ter e depois pegar todo aquele calhamaço de papel e postar uma a uma, ele vai postando, ele vai armazenando. Como professor, como instituição, a gente tem acesso e aí, bom, agora está tudo ok, vou postar. Então eu torno público aquela nota. Por isso que às vezes, e a gente está no começo do segundo quarter aqui, por isso que não tem todas as informações. Tá ok? Mas novamente, qualquer dúvida nisso, pode me mandar e-mail no final. Por isso que eu falei, se não está aparecendo, me manda primeiro, e aí eu vou conversar. Porque cada caso é um caso. Então não dá para a gente generalizar, que cada professor tem uma maneira diferente de lidar com a nota de cada um. Tá ok? Então vamos lá. Caso eu precise ver por que meu aluno, então o Hulk tem lá em Research, ele fez um ótimo trabalho, por que ele está com 85? Ao clicar no quadradinho azul aqui, eu tenho detalhado todos os trabalhos. Então eu tenho detalhado por que ele está com nota baixa. E aí vai aparecer o quê? Verdinho é que ele está excuse, então, por exemplo, ele foi viajar. Vou usar o Matheus como exemplo. O Matheus foi viajar e não entregou o trabalho, ou não fez a prova naquele dia. Mas foi avisado que ele ia viajar, então, para ele não ficar com 0 e nem ficar com 100, porque isso vai alterar a nota dele, ele é excuse, ele é, esqueci a palavra em português, gente. Isento, ele é liberado para não fazer aquela prova. E ao mesmo tempo ele não fica com 0 e nem com 100. Então não altera a nota dele, ele não tem aquela nota calculada no final da média dele, da nota final dele. E a gente tem aqui missing, então isso é uma coisa muito legal também de ver o porquê, que às vezes não tem a nota, então o professor não postou. Mas se está vermelhinho, é porque o aluno não entregou o trabalho na data certa. Então o professor já foi e já colocou que ele não entregou o trabalho na data certa. É uma coisa que, aí para ver por que o aluno está com nota baixa. Às vezes a gente tem alunos que tem muitas notas em vermelhinho, ou seja, ele não entregou os trabalhos. Por isso que a nota dele ainda está baixa. Então a gente ainda consegue ver o porquê e como a gente pode fazer para ele melhorar. Então vamos conversar com o professor e eu posso entregar esses trabalhos que eu não fiz? Então, e muitas vezes eles entregam o trabalho, vale um pouco menos e depende de professor. Então vai desde, eu vou aceitar, mas vai apenas valer 50%. Eu aceito valendo 75%, eu aceito valendo 90%. Então isso é de professor para professor. Tá ok? Voltando na página principal, a gente vê em documentos. E documentos, se vocês entrarem agora, vocês já vão ver o Grade Card Q1, que significa o Report Card do primeiro quarter, do primeiro bimestre. Então ali, ao clicar aqui, vocês vão ver a descrição de todas as matérias. Então é simplesmente, esse é um documento, então é um documento em PDF. A mesma informação que eu vejo dentro do Report Cards, eu vejo ela detalhada aqui. Tá? Só que no Report Cards é o documento oficial, é o boletim oficial. É aquele boletim que a gente tinha antigo em papel. E aqui é o boletim digital deles. Tá ok? Uma coisa que a gente implantou esse ano é a assinatura digital. Por quê? A gente quer que vocês indiquem para a gente que vocês viram o boletim dos cílios. E antigamente eu lembro que eu tinha que levar o meu boletim para casa e meu pai tinha que assinar. E morria de medo, às vezes, de entregar para ele. Então, ao abrir a plataforma, vocês não precisam fazer nada. Ao abrir o Report Card, ele automaticamente já vai abrir embaixo para vocês assinarem. Hoje em dia, com a tecnologia do celular, você simplesmente faz o seu dedinho no celular, ele automaticamente já assina ali. E você pode botar o nome embaixo e ali fica gravado para a gente que vocês como os pais, já assinaram o boletim. Não. Foi o que eu falei. É uma implantação que a gente está
fazendo uma melhoria que a gente está fazendo a partir de agora, e isso vai passar a ter. Tá? Vamos lá. Então, assinou, viu o report card, vocês podem baixar o report card e gravar no computador de vocês e imprimir para mostrar para avô, para avó, que é sempre lindo quando o aluno é um bom aluno, e mostrar para todo mundo. E a próxima é o Student Progress Conference. Para quem estava aqui há um tempo, a gente costumava chamar de Parent-Teacher Conference. O que realmente era uma conferência entre professor e pai. Só que, na verdade, o foco não é esse. O foco não é um encontro entre pai e professor. O foco é qual o progresso que o meu filho fez nesses últimos dias. Quem está presente? Pai e professor, às vezes aluno. Então, a ideia, o foco principal é Student... Eu errei aqui, tá, gente? Aqui tá Student Parent Conference, é Student Progress Conference. Então, apaga aí, Instagram. Então, a gente vai mudar ali, mas a ideia, e está aqui exatamente aqui. E aqui é quando vocês fazem a inscrição, marcam um appointment. E muitos de vocês fizeram isso recentemente, vamos só explicar novamente. A gente tem o nome do aluno, vocês têm que selecionar independente, se é apenas um aluno, a data que vocês querem fazer a reunião, e aqui a gente tem alguns professores. São só os professores que dão aula para os alunos. No caso de português, a gente tem uma diferença. A aula é de português, só que a gente tem 3 professoras na aula. Então, um dia uma professora, outro dia outra professora. Caso vocês queiram marcar, e só aparece a Valéria Pimenta, mas eu queria conversar com a Kátia. Vocês escrevam ali e me mandem um e-mail, ou mandem um e-mail diretamente para a Valéria ou para a Kátia, falando, eu marquei não sei o que, com tal dia e tal hora, gostaria da sua presença. O que a gente está tentando fazer é de português ser... o grupo de português tentar estar junto na mesma sala o tempo inteiro. Obviamente que a gente depende, como a gente tem um outro campus, a gente às vezes tem eles lá e aqui. Que foi o que aconteceu com Elective Class. Música, artes e francês e educação física, eles dão aula até as 4h30 no outro campo. Então eles tinham que vir para cá o mais rápido possível, por isso que a gente tinha só horário com eles às 5. Tá ok? Então, para fazer o Student Progress Conference, não adianta, eu quero falar com o professor. Não adianta porque a gente não vai conseguir falar e marcar uma entrevista quando for necessário. É somente quando a gente disponibilizar esses horários que acontece ao final do primeiro quarter e ao final do terceiro quarter. Ok? Então, ao final do primeiro bimestre e ao final do terceiro bimestre, a gente libera datas e isso está liberado aqui. Para eu escolher o horário, eu tenho que ver quais os que estão em verdinho. O que está em vermelho significa que o professor não está disponível. Ele provavelmente está conversando com outros pais, ou ele é o momento dele, é o momento de pausa dele. E nesse caso a gente tem esses 4 horários, e eu escolhi às 3h40. Eu clico exatamente no retângulo verde, e aí eu vou para essa página. Nessa página eu confirmo, então aqui eu tenho o nome do professor, que teoricamente vai atendê-lo, o dia e o horário. Ao confirmar, você marcou a entrevista, marcou a reunião com o pai. Caso precise desmarcar, pode entrar em contato comigo ou diretamente com o professor. Vocês não conseguem ainda cancelar a visita de vocês, a reunião de vocês. Tudo bem? Então, ao final da nossa primeira plataforma, agora vocês têm alguns minutinhos para escrever as perguntas de vocês. Se vocês quiserem que eu volte algumas coisas, eu volto para a gente ver qual slide vocês precisam anotar.